E aí galera, o que não falta nas HQs, jogos, filmes e séries é herói com uma força enorme. Alguns são muito mais fortes que uma pessoa comum e outros chegam num nível assustador. Por isso, separei 8 heróis que na sua base podem dar socos poderosos, pra gente ver que não é qualquer um que aguenta uma luta mais direta com essa galera. Mas sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. Vamos começar pelo capítulo 56 de Superman e Batman de 2003, que tem 2 feitos relacionados ao tema do vídeo. Depois do Bruce se desentender com Asa Noturna, se tocou que como estava com os poderes do Superman, não podia viver apenas na escuridão, e por isso se aproximou do Sol. Enquanto voltava para casa foi lançado para a Lua, tanto que admitiu que aquele foi o soco mais forte que já levou na vida, e a dona dele era ninguém menos que a Mulher Maravilha, que se aproximou com seus amigos, querendo fazer o morcego voltar ao normal. Como não ia ficar por isso mesmo, começaram uma luta, e ele até admitiu que todos estavam se segurando, porque ali só tinha herói. Ainda assim, devolveu aquele soco que foi tão forte que a Diana voou em direção à Terra. A intenção era se livrar da mais forte por um tempo, mesmo sabendo que ela ia voltar. No fim das contas, quem desfez a maldição feita pela Banshee prateada foi a Zatanna. Thor é outro que tem uma força absurda e um potencial que vai além da imaginação. Geralmente usa seu Mjolnir para refinar sua manipulação sobre os elementos, já que diferente da Tempestade, que é uma deusa do clima mais refinada, Odinson tem um poder muito bruto. Já se tratando da força, um feito interessante aconteceu durante uma luta dele contra uma horda de zumbis que invadiram a Terra, em Thor Viking. No último capítulo, parecia que o Herald tinha tomado o controle da situação e que ia fazer o deus do trovão se render, sendo que foi surpreendido com um soco tão forte que as pessoas ao redor tentaram entender o que aconteceu e para onde o vilão tinha ido. O detalhe é que na cena seguinte, vimos que ele foi lançado para fora do planeta. Parece que sempre tem alguém tentando mexer com a mente de algum peso pesado para atacar a Mulher Maravilha. O curioso é que fazendo pensar que é uma versão corrompida, ou que na verdade é algum inimigo muito poderoso. Um exemplo disso podemos encontrar no capítulo 41 de Mulher Maravilha de 2006. Naquele momento, um grupo de pequenos vilões fizeram a Karen pensar que a Amazona era uma ameaça, e por isso as duas lutaram muito com direito a danificar as coisas ao redor. Em certo momento, a Karen deu um soco que fez sua oponente sair de Washington, parando no Canadá. Essa confusão só acabou quando a Mulher Maravilha segurou a Poderosa e perguntou quando fez as coisas horríveis que dizia que ia fazer. Foi aí que a loira percebeu que aquilo não fazia sentido e começou a entender que era uma manipulação. A Segunda Guerra Civil começou porque os heróis se dividiram. De um lado tinha uma galera que pensava que o inumano Ulisses, que via o futuro, era importante e que deviam usar o poder dele para prevenir as coisas ruins que estavam a caminho. Do outro tinha gente com receio porque não dava para ter certeza se aquelas coisas realmente iam acontecer. Tanto que em certo momento, o Homem de Ferro usou uma armadura tunada para enfrentar a Capitã Marvel, e como ela disse que não ia se segurar, foi uma pancadaria. O interessante se tratando da Capitã lutando é que quando ela sabe que um oponente é muito forte, resistente ou poderoso, acaba aliando sua força com a projeção de energia, e por isso seu ataque fica muito mais intenso. Durante essa luta foi destruindo a armadura aos poucos, e o último soco foi tão poderoso que nocauteou o Homem de Ferro. Superman e Supergirl são dois dos heróis mais poderosos da cultura pop e por isso sempre teve aquela discussão sobre quem é mais forte, o que não é para menos, porque mesmo se dando muito bem, já que são primos que se tratam como irmãos, sempre acontece alguma coisa e acabam lutando. Uma dessas lutas aconteceu no segundo capítulo de Supergirl de 2011. Ali contou a história da Kara chegando na Terra muito confusa, porque para ela foi como se tivesse acabado de sair da cidade de Argo, sendo que para nós foram décadas.
Clark tentou explicar sobre isso e sobre os poderes, mas a moça estava tão desconfiada que partiu para cima e acertou o primo com um soco tão forte que ele atravessou a muralha da China. Por pouco ela reparou que tinha gente inocente por ali, e aí deu uma chance para bater um papo e entender a situação. Quando falamos sobre heróis com força bruta, não dá para deixar o Superman de fora, tanto que ele tem uma lista enorme de momentos que podem ser citados, com feitos e falas sobre se segurar ou poder destruir planetas com os punhos. Porém, para o vídeo de hoje, eu quero focar em situações mais comuns para esse tipo de herói peso pesado. E no capítulo 187 de Superman de 1987, o herói enfrentou o Neutron mais uma vez, que por sua vez disse que estava muito melhor que antes, que não seria afetado pelo frio e nem precisava mais respirar, porque era feito de pura energia nuclear. Coisa que o herói gostou de saber, e por isso segurou seu oponente com uma mão, rapidamente dando um socão com a outra. O resultado foi mais um vilão sendo lançado para fora do planeta. Que a vampira gosta de enfrentar peso pesado, todo mundo sabe, ou seja, pode usar bastante da força bruta sem precisar ficar se segurando, mas já aconteceu sim dela exagerar e só depois perceber que devia pegar mais leve pelas pessoas e objetos que estavam ao redor, o que no fim das contas foi meio cômico e felizmente ninguém se machucou. No capítulo 218 dos fabulosos X-Men aconteceu uma das lutas mais interessantes dela contra o Fanático. Naquele dia, a heroína se aproximou do seu oponente e, para tentar parar os danos que ele estava causando, lançou um socão tão forte que as pessoas se assustaram. Cobriram a cabeça gritando e ainda disseram que a onda de choque quebrou todos os vidros da rua. Inclusive foi nesse capítulo que ela deu um beijão no vilão, arrancou o elmo dele, voou bem alto e ainda jogou para baixo a ponto de abrir uma cratera. E para terminar, aquela cena muito famosa do Shazam socando o Superman aconteceu no capítulo 22 de Liga da Justiça de 2011. Por isso acho bem interessante comentar aqui para a gente ver como foi. Lembrando que mesmo com a mudança de forma, poderes e sabedoria, o herói mágico continua com a personalidade meio infantil e naquele dia foi até Kahndaq levar as cinzas do Adão Negro. Chegando lá, os soldados começaram a atirar pensando que era um ataque. Aí a Liga da Justiça chegou com o Superman em alta velocidade, já acertando Shazam, que por sua vez revidou com o famoso soco que circula pela internet. Porém, não ficou por isso mesmo. O jovem se animou tanto pensando que tinha nocauteado o maior herói do mundo, que se distraiu e o Super voltou para continuar a luta. Aí a Mulher Maravilha também se aproximou usando o laço da verdade e o Shazam foi parado com a Liga, afirmando que tinha tudo sob controle. Mas e aí, gostaram dessas lutas? Não esqueçam do like e de se inscrever no canal para não perder os próximos. Lembrando que minhas redes sociais estão na descrição. Até mais!